Olá, está começando o Século News, edição especial. Papa Francisco se encontra com médicos do projeto Somos. Estudantes argentinos visitam o Vaticano e o Sumo Pontífice pede aos jornalistas que sejam portadores da verdade. Durante encontro com médicos, o Papa denuncia que a saúde é um direito garantido a poucos e proibido a muitos. O Papa se reuniu com 600 médicos de Nova York. Eles trabalham com a organização Somos, que atende pacientes com poucos recursos. Para mim, é uma honra apresentar a você o fundador, criador de todo esse movimento que foi gerado na cidade de Nova York para renovar o sistema de saúde de nossa cidade, Dr. Ramon Talache. tema de salud de nuestra ciudad, el doctor Ramón Talache. Desenvolvemos nossa visão e missão resgatando a figura tradicional do médico primário, médico de família ou médico de bairro. E os destinatários de nossos serviços são imigrantes, os mais pobres e vulneráveis de Nova York, dos mais diversos cantos do mundo. O Papa agradeceu o compromisso pessoal com os pacientes, tanto na prevenção de doenças quanto no tratamento. Esta solidaridad con los enfermos es un verdadero tesoro. Essa solidariedade com os doentes é um verdadeiro tesouro e é um sinal distintivo de cuidados da saúde autênticos, que colocam a pessoa e suas necessidades no centro. Hoje, a saúde é reconhecida como um direito humano universal e como uma dimensão essencial do desenvolvimento humano integral. Mesmo assim, no mundo ainda é um direito garantido a poucos e proibido a muitos. Garantizado a pocos y vedado a muchos. Como presente da visita, eles deram ao Papa um estetoscópio. Entre os participantes estavam o ator Benício del Toro e o pianista argentino Raul de Blasio. Foi uma experiência incrível. O Papa dá esperança. Ele dá esperança. Eu vim com muitos médicos. São pessoas que trabalham duro para ajudar os necessitados em Nova York. Eu apoio. Eu não tive a chance de cumprimentá-lo. Era importante apenas estar perto. Eu adoraria ter sido capaz de estender uma proposta para dar um concerto aos jovens por essa causa maravilhosa que ele tem. Mas não há de faltar oportunidade. Foi uma experiência verdadeiramente maravilhosa. Ele mostrou como se identifica com os necessitados, o que chama de descartados, e os mencionou 3 vezes em seu discurso. Quando você compartilha com uma pessoa como ele, isso toca o coração de todos, porque você vê a realidade da pobreza humana. O Papa estava à vontade com esses médicos. Portanto, além de cumprimentar os responsáveis pela iniciativa, ele parou um pouco para cumprimentar pessoalmente os médicos e suas famílias. Em audiência geral, o Papa Francisco lembrou o Dia Mundial do Alzheimer e falou de projetos que são abençoados por Deus. Enchendo o Papa de carinho, um grupo de peregrinos jogou lenços enquanto ele estava no papamóvel. Essas bandanas eram um sinal de afeto pelo Papa Francisco. Durante a audiência, o Papa falou sobre os conselhos do fariseu Gamaliel no Antigo Testamento. Gamaliel propôs prudência antes de julgar os seguidores de Jesus. Ele disse que se a nova doutrina não tivesse a bênção de Deus, ela falharia por si mesma. O Papa Francisco disse que essa ideia pode ser aplicada para saber se Deus está ou não por trás de certos projetos. Tudo o que leva à assinatura de Deus está destinado a durar. Projetos humanos sempre falham. Pense nos impérios de hoje. Eles falharão se Deus não estiver com eles. O Papa deu à Igreja como um exemplo. Ele disse que, apesar dos escândalos e dos pecados de seus membros, ela ainda está de pé. Pense na história do cristianismo e da Igreja, com seus muitos pecados e escândalos. Por que não caiu? Porque Deus está lá. E nós somos pecadores, não? Ainda provocamos muitos escândalos.
diamo scandali. Independentemente de seus escândalos, o Papa lembrou os mártires que ainda dão a vida hoje. No final, o Papa Francisco lembrou que sábado, 21 de setembro, é o Dia Mundial do Alzheimer. Colpisce tanti uomini e donne. É uma doença que afeta muitos homens e mulheres, que, por causa dessa doença, são frequentemente vítimas de violência e abuso. Durante semanas, o Papa tem refletido sobre os atos dos apóstolos durante sua catequese semanal. Seu objetivo é explicar como a igreja primitiva ainda tem muito a ensinar aos cristãos hoje. Grupo de estudantes argentinos visitam o Vaticano antes de irem para a faculdade. Este grupo de estudantes argentinos é inspirado nas palavras do Papa Francisco, um papa de seu próprio país. Antes de se separarem no ano que vem para a faculdade, os estudantes fizeram uma última viagem juntos pela Europa. Acho que a melhor coisa que vi foi a Basílica da Sagrada Família em Barcelona, porque foi uma criação enorme e bonita do homem que realmente leva a Deus. Para nós foi uma viagem única, diferente da que normalmente fazemos. O objetivo era nos unir e encerrar todos os anos que passamos juntos na escola. Eles são alunos da Escola da Fraternidade de São Tomás de Aquino, conhecida como FASTA. É um movimento de leigos, padres e consagrados que promovem o Concílio Vaticano II. Estamos ensinando as crianças a amar a Deus, amar a igreja, amar a família e amar o país. Também estamos ensinando a eles que eles são capazes e devem estar evangelizando outros jovens. Os estudantes culminaram sua peregrinação em Roma. Aqui, eles entraram em contato com suas raízes e se aproximaram do Papa. Eles disseram que foi uma experiência inesquecível e que os ajudou a entender a igreja de uma maneira mais profunda. Famílias de mortos e sequestrados da Síria recebem rosários como homenagem. Graças a uma iniciativa promovida pela Ajuda à Igreja que Sofre com líderes das igrejas locais e o Santo Padre, os cristãos na Síria se sentem apoiados. O projeto ocorreu durante a festa de Nossa Senhora das Dores em paróquias como a Catedral de Nossa Senhora da Paz. O evento distribuiu 6.000 rosários abençoados pelo Papa Francisco, juntamente com um Novo Testamento em árabe e uma cruz feita de madeira de oliveira da Terra Santa. Os rosários foram entregues às famílias cujos membros foram mortos ou sequestrados durante a guerra. Mais de 480 paróquias da Síria se reuniram para orar, especialmente por elas. Essa mulher, por exemplo, disse que quer um rosário para o sobrinho, que sofre trauma por ter sido sequestrado durante a guerra. Desde então, ele só sai de casa quando necessário. Gostaria de um rosário para ele manter-se em seu corpo, mantê-lo seguro, fazê-lo se sentir melhor e, com sorte, tirá-lo de sua condição. A Ajuda à Igreja que Sofre calculou que mais de 2.000 famílias cristãs perderam um ou mais membros da família na guerra. Outras 800 convivem com a dor de ter um parente sequestrado. Por isso foi lançada a iniciativa Console My People. Nos últimos anos, aprendemos que os cristãos sírios têm uma forte necessidade de avançar em direção à reconciliação e ao perdão. Assim, os líderes das igrejas locais de todas as igrejas cristãs, juntamente com a AIS, tomaram a iniciativa Console My People. O objetivo desta iniciativa, lançada pelo Papa Francisco em 15 de agosto em São Pedro, é promover gestos concretos de ajuda aos cristãos na Síria, católicos ou não. De fato, arcebispos católicos e ortodoxos estavam presentes na celebração na Catedral de Worms. Esta é apenas uma das iniciativas. A Ajuda à Igreja que Sofre trabalha na Síria desde 2011. Desenvolveu 850 projetos na região e financiou 38 milhões de euros. Pode parecer muito, mas a organização garante que há muito trabalho a ser feito, não apenas para reconstruir o país,
mas também o coração de seus habitantes. No próximo dia 13 de outubro, o Papa Francisco vai canonizar a Irmã Dulce e outros santos reconhecidos ao redor do mundo. Entre eles está o cardeal John Newman. Olha só como foi o processo de conversão dele. O cardeal John Henry Newman será canonizado em 13 de outubro no Vaticano. A primeira vez que ele foi a Roma foi como anglicano, com uma visão muito negativa da Igreja Católica. Quando Newman chegou, ele tinha sentimentos muito confusos, porque naquela época estava convencido de que o Papa era o anticristo. Claro, Roma é um lugar de heresia, vamos colocar assim. Ao mesmo tempo, seu interesse estava nos primeiros cristãos, que deram a vida pela fé nas ruas de Roma. A beleza da cidade eterna o incentivou a conhecer as bases do catolicismo. Ele também era fascinado pela beleza de Roma, pelas igrejas e pela arte que encontrou. Por exemplo, ele amava as fontes na Praça de São Pedro. Ele as achava bonitas e graciosas. Ele disse uma vez: Roma se torna mais maravilhosa a cada dia. Ele gostava de ver toda a sua beleza. Seu processo de conversão para a Igreja Católica foi lento, mas constante. Ele retornaria a Roma para se tornar padre no Colégio da Propaganda Fidei, na Praça de Espanha. Ele foi a Roma para estudar para o sacerdócio em 1846. Foi um período muito importante de sua vida. Foi ordenado sacerdote católico em Roma, e foi em Roma que ele conheceu o Oratório de São Filipe e decidiu se tornar um membro do oratório. Ele recebeu uma tarefa do Papa, a tarefa de estabelecer seu oratório na Inglaterra, e isso foi crucial para ele. A última vez que Newman foi a Roma foi para ser nomeado cardeal da Igreja Católica. Ele foi reconhecido por seu trabalho intelectual para tornar o catolicismo conhecido no mundo anglo-saxão. Agora ele estará de volta, já como santo. Jornalistas italianos foram ao Vaticano para uma audiência com o Papa Francisco. O pontífice pediu que eles sejam portadores da verdade e da boa notícia. O Papa se reuniu com jornalistas da União Católica Italiana de Imprensa para comemorar o aniversário de 60 anos. Ele deu alguns conselhos aos repórteres. Vi esorto ad essere voce della coscienza. Peço que vocês sejam a voz da consciência de um jornalismo capaz de distinguir o bem do mal, as escolhas humanas das desumanas. Hoje existe uma confusão difícil de ser distinguida. Vocês devem ajudar nisso. O Papa disse aos jornalistas que estejam cientes de seus papéis ao longo da história. Um jornalista que é o cronista da história é chamado a reconstruir a memória dos fatos, a trabalhar pela coesão social, a dizer a verdade a qualquer custo. O Papa Francisco disse que os repórteres devem sempre ser livres diante de seu público. A comunicação precisa de palavras reais no meio de tantas palavras vazias. Vocês têm uma grande responsabilidade. Suas palavras contam a história do mundo e o moldam. Suas histórias podem gerar espaços de liberdade ou escravidão, de responsabilidade ou dependência do poder. O Papa reconheceu os desafios atuais que os jornalistas enfrentam ao comunicar a verdade a diferentes públicos. Quantas vezes um jornalista deseja seguir esse caminho, mas atrás dele há um editor que diz: não publicamos isso, isso sim, isso não. E toda essa verdade é destilada em termos da conveniência financeira do editor e acaba comunicando o que não é verdade, o que não é belo e o que não é bom. Na era digital, o Papa Francisco lembrou que o trabalho de um jornalista pode ajudar a desvendar notícias falsas e destrutivas. Na era da web, a tarefa do jornalista é identificar fontes confiáveis
e contextualizá-las, interpretá-las e priorizá-las. Costumo dar esse exemplo: uma pessoa congela até a morte na rua e não há nenhuma notícia, enquanto que se a bolsa de valores cair 2 pontos, todas as agências falam sobre isso. Algo não está funcionando. O Papa exortou os repórteres a não temerem poderes desafiadores e os encorajou a dizer a verdade, dar voz às minorias, contar as boas novas e construir comunidades de pensamento. E por hoje é só, mas você pode rever as reportagens no nosso site rs21.com.br. Nós voltamos no próximo sábado. Bom final de semana para você. Até lá.